espiritual. A irmã gerou muitos filhos, e estes geraram tantos outros filhos, e todos eles servem como uma pérola, uma pedra na coroa da glória que um dia o Senhor há de colocar sobre a sua cabeça. Ao nosso querido pastor, que também está conosco pela live, que Deus restaure a sua saúde, que à noite o irmão esteja aqui conosco, para juntos com toda a igreja adorarmos ao Senhor, e o Senhor poder de perto apacentar o rebanho que o Senhor tem lhe confiado. Nosso pastor está com uma infecção na garganta, muito severa, e isso o impediu de estar aqui conosco. Mas ele está conosco pela live, e nós continuamos debaixo do seu pastoreio. Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus. Quero convidar o pastor Wallace, que introduza uma oração, e na sequência, ministério de louvor, também adorando ao Senhor com louvores. Querido Deus e eterno Pai, nessa manhã queremos render-te honras, glórias e louvor ao teu santo nome, porque somente o Senhor é digno. Obrigado, ó Deus, porque nós já estamos no templo e te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, agora por aqueles que estão a serviço da tua grei, que o Senhor se utilize de todos, desde os que estão lá fora, aos que estão dentro da nave, a serviço da tua casa. Abençoa-nos, ó Deus, aqui dentro. Fala conosco, fala aos nossos corações. Tragam aqueles que estão a caminho em segurança, para juntamente conosco cultuarmos a Ti. E aqueles que distante, assim como o nosso pastor e a nossa pastora, estão nos observando da live, que o Senhor também os abençoe e fale rica e abundantemente com eles. Assim oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos aplaudir.
bom pra mim. Feliz estou, caminhando eu vou. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Diga com fé. Deus é bom pra mim. Feliz estou, caminhando eu vou. Deus é bom pra mim. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Conhece os que confiam nele. Las palmas para Vuna. Canta comigo assim, Pavuna. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Já começa declarando isso pela manhã. É bom, uma fortaleza. O Senhor é bom. No dia, eu quero ouvir agora só os homens. O Senhor é bom. Cadê os homens da casa? O Senhor é bom. Agora eu quero ouvir as irmãs. As irmãs. Só Pavuna, nas palmas, eles seguram. Nas palmas, Pavuna. Todo mundo junto. O Senhor. Uma flor no dia. Conhece os que confiam nele. Glorifica o nome do Senhor. Vamos declarar a bênção do Senhor sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Vamos agradecer e declarar toda essa bondade, todo esse amor do Senhor nas nossas casas, nas nossas famílias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.
Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Vamos continuar mais um pouco. Eu quero agora que você procure alguém da sua família que está dentro do templo e venha aqui na frente. Blocos e blocos de família. Mães, filhos, esposo com a esposa. E nós vamos declarar, nós os pastores, enquanto o ministério de louvor estiver voltando nesta canção, nós vamos estender mãos santas sobre a vida de vocês, para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa e sobre a sua família. Blocos de família aqui na frente. Mas se a sua família não está aqui, venha você também, para que nós possamos, sobre a sua vida, estender as mãos. E o ministério de louvor também, como levitas, abençoar todas as famílias que se encontram no templo. Vão se apertando, vão chegando. Ainda tem alguns lá em cima. Eu gostaria que todos vocês descessem nesta hora, porque é um momento da bênção do Senhor sobre a família. Hoje é o Dia das Mães, é um dia muito especial e Deus nos conduziu até o templo
para que fôssemos abençoados por Ele. Portanto, pode vir, se aproxima aqui do altar, venha em bloco, mas se a sua família aqui não está, venha você também. E você que está com a sua família em outro lugar, quando a bênção for estendida, você, com a autoridade de Deus sobre a sua família, estenda a sua mão para onde se encontra a sua família nesta hora. Cantemos mais um pouco. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos E os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. que a bênção se derrame Até 1000 gerações, a família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe Por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos. e os filhos de teus filhos, que a bênção Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Querido Deus, nessa manhã nós mais uma vez te agradecemos pela rica oportunidade de vermos tantas famílias, tantos filhos, filhas
avós, avós, titios, titias, tantas gerações aqui representadas na tua casa. E ó Deus, aqueles que também se encontram de longe, mais uma vez nós levantamos o nosso clamor em favor da família pastoral, dos nossos pastores, pastor Teodomiro e pastora Marlene, que também de longe se encontram, a família, ó Deus, sacerdotal desta casa. Levantamos também, ó Deus, um clamor em favor do pastor Gomercindo, da nossa querida irmã Thelma, da nossa Isabela, do Wesley, ó Deus, desta família que é tão importante para nós. Sabemos, ó Deus, que quando a família pastoral está de pé, todas as coisas contribuem para que tudo, ó Deus, venham dar certo. Senhor, abençoe, blinde, ó Deus, a família pastoral, aonde quer, ó Deus, que os teus servos se encontrem nesse momento, que o Senhor vá ao encontro desta família, e nós te daremos honra, glórias e todo louvor. Mas, ó Deus, todos aqui representados nesta manhã, talvez, ó Deus, um parente, um ente querido não esteja aqui, e algum coração esteja choroso aqui nesta manhã, nós rogamos ao Senhor que a mesma unção que está sendo derramada aqui nesta manhã seja, ó Deus, sentidas por aqueles que estão longe, que estão afastados, que não te conhecem, mas venham te conhecer através do poder que há na tua palavra. Senhor, unja cada um aqui nesta manhã, Senhor, com o teu Espírito Santo, toque a cada membro de cada família aqui representada, e quando eles adentrarem em seus respectivos lares, lá chegando, olhando para um parente, cumprimentando um parente, esses parentes eles possam sentir que o Senhor fez algo diferente na vida desses, e a vida daqueles possam ser transformadas pelo poder que há no teu nome, pela unção do Espírito Santo que se encontra dentro de cada vaso aqui nesta manhã. Ó Deus, nós entregamos tudo a Ti, nós entregamos o nosso ser, Te entregamos, ó Deus, o nosso melhor culto aqui nesta manhã, e assim o fazemos e Te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Pode glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Mas se é para Ele, pode ser melhor. Que manhã gloriosa na presença de Deus. Nós estamos aqui com muitos visitantes, e assim que eu for falando o nome dos visitantes, a igreja pode se assentar. Alguns nomes chegaram aqui na mesa do pastor, nós vamos ler. Peço que você, que o nome foi lido, fique de pé para que a congregação possa lhe conhecer. Adriana dos Santos, por favor, fique de pé. Adriana dos Santos, Deus lhe abençoe. Adriana dos Santos ali, a igreja mais próxima. Dê um abraço, um aperto de mão àquela irmã. Ágata Vitória, seja bem-vinda, querida. Mateus Silva, da Batista de Irajá. Mateus Silva, onde? Não estou vendo. Mateus, Mateus, Deus te abençoe. Alexandre Lima, da Assembleia de Deus de Inhaúma. Deus abençoe, muito obrigado pela sua vida e vinda.
Juraci Neves, ou Jussara Neves. Tudo bem, Jussara? Dilma, Giovanni e Adalmir, meus vizinhos, pastor. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, queridos. Júlia, Lincoln e Enaile. Sejam bem-vindos. Luciana, Andrade e Adriano. Bem-vindos sejam, queridos. Aline, Floriano da Silva. Aline. Não estou vendo. Aqui. Deus abençoe. Mais um. Karen Camille Silva. Karen. Seja bem-vinda. Carla Floriana. Carla. Bem-vindo, bem-vinda. Jonatas de Almeida. Jonatas. Deus abençoe, queridos. O que a igreja falará para esses irmãos que estão nos visitando nessa manhã? Bem forte. Pastor, eu vou pedir para os irmãos repetirem que eu não saiu muito bem. Vamos juntos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Deus abençoe vocês. Queridos, estamos iniciando a semana. Temos aí aniversariantes da semana, aquele que completa mais um ano de vida, de domingo, de hoje. Até sábado que vem, fique de pé, por favor, para que possamos se alegrar junto com você. Pastora Thelma, Deus abençoe. Wagner lá, o senhor também? Deus abençoe. Mais alguém? Meu jovem, Deus te abençoe. Adalmir, parabéns, Deus te abençoe. Mais alguém que faz aniversário de hoje até sábado? Parabéns, querido. Queridos, nossa igreja é uma igreja viva para um Deus vivo e ela não para. Glória ao Senhor por isso. Então amanhã, ou de segunda a sexta, você tem a oportunidade de estar conosco às 7 horas da manhã para ouvir a palavra de Deus. Chega aqui às 7 horas. Nosso diácono Ailton e Mônica está sempre aqui nesse horário, já começando o nosso culto de oração. Então você que está vindo do trabalho, 8 horas nós já estamos em culto. Você pode chegar aqui, orar com eles e antes de ir para o trabalho, entregar sua vida a Deus. Então, de segunda a sexta, você é nosso convidado para estar aqui conosco. Amanhã às 15 horas, nós temos a tarde de oração lá no Novo Ebenezer, aqui do lado, e vamos estar ali ouvindo a palavra de Deus. Amanhã, às 15 horas, conto com você lá, estarei lá ministrando a palavra de Deus pela misericórdia do Senhor. Então, que você possa estar ali conosco para ouvir um pouco da palavra de Deus. À noite, torre de oração, às segundas, às terças e às quintas-feiras. Também não paramos de orar, torre de oração, esses dias. Horário às 19 horas, pastor. 19 horas, torre de oração, vem estar aqui orando conosco. E quarta-feira é o dia da Marcha da Vitória, onde nós se reunimos no templo para um culto de oração, um culto de devoção a Deus, para que Ele possa ouvir as nossas petições. Eu tenho certeza que você tem muitas causas para colocar diante do Senhor. Então você não fique em casa, saia do trabalho também, passe aqui. 19 horas, já estamos com o templo aberto. 19h30 começa o nosso culto da Marcha da Vitória. E aqui nós adoramos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor. Nós fazemos uma grande roda em volta do templo, marchando e ouvimos a palavra de Deus. No mês que passou, o pastor Teodomiro pregou sobre mentes saudáveis. E esse mês é o mês da família. Então nós vamos estar falando sobre a família. Está aqui, cadê? Está aqui, pastor, olha lá. 7, 14, 21 e 28. Todas as quartas-feiras, 19h30. Vamos repetir comigo aqui? Eu e minha casa. Mais uma vez. Então, se você tem essa convicção que na sua casa Deus precisa agir para converter, para curar, para sarar, para transformar, para edificar,
Quarta-feira, o seu lugar é aqui conosco, para que Deus possa agir poderosamente na sua família. Quinta-feira nós temos culto nos lares. Se você quiser um culto na sua casa, me procure após o culto, para que eu possa agendar, para levar a igreja ali, para estar adorando a Deus junto com você no seu lar, chamando seus vizinhos para abençoar a sua localidade. Sexta-feira, evangelismo urbano. Você precisa estar aqui. Mateus 28 diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja tem essa grande comissão, é falar sobre o amor de Deus. Então solte o seu trabalho, venha para cá, se junte com o evangelismo. Vamos sair para abençoar as casas aqui, convidando para que domingo eles possam estar aqui conosco. Domingo tem ensaio, maestro? Foi que dia? Sexta-feira também ensaio. Todos que trabalham na música, militam na música, estejam aqui junto com o Gabriel às 19 horas, para poder se preparar para o grande dia do Senhor, que é domingo. Domingo às 9 horas da manhã. Hoje nós tivemos uma escola bíblica abençoada, falando de família. Como crescemos com essa lição? Como devemos nos comportar como família? Como devemos orar como família? Como devemos ter atitudes na nossa casa para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor? Domingo às 9 da manhã, você é o nosso convidado. Tem uma classe para cada um e você pode vir à vontade, vai chegar aqui, vai ouvir a palavra de Deus. 9 horas, culto de avivamento, culto de adoração ao Senhor, palavra ministrada poderosa ao seu coração, como nós vamos ouvir hoje. Às 18h30, esteja conosco novamente, que vamos continuar adorando ao Senhor, cultuando, porque domingo é o dia do... Então você não precisa ficar em casa. Acabou daqui, vai lá, almoça com sua mãe e retorna para que possa estarmos adorando ao Senhor mais tarde. Dito tudo isso, mestre, agora é hora de dízimos e ofertas. Eu tenho certeza que você tem gratidão no coração. E agora é a hora de colocar a sua gratidão nas mãos do Senhor. Então venha com a sua vida, traga o seu dízimo, entregue sua oferta, para que juntos possamos adorar ao nosso Deus, não só com dízimos e ofertas, mas também com a nossa vida. E aqui nós temos um envelope, que é o envelope das nossas obras. Você sabe que nós vamos ter um grande evento agora, da Convenção Fluminense aqui, recebendo mais de 2.000 mulheres. As obras estão a todo vapor, estamos consertando ou reformando o banheiro masculino. Estamos aqui tendo que fazer uma grande obra aqui na frente e precisamos de recursos. Então que você possa, no coração, doar os recursos para que a casa do Senhor seja preparada, adornada para esse grande evento. Venha também colaborar com as obras do Senhor. Vamos orar, falar com Deus. Vou pedir para o Diélio fazer essa oração consagratória de dízimos, ofertas e vidas no altar do Senhor. Soberano Deus, Pai amado, graças te damos, ó Pai, por mais um dia estarmos na sua casa, para te bendizer, glorificar, exaltar o seu nome, a qual é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Obrigado por esse momento de estarmos aqui diante do seu altar, para através dos dízimos e ofertas, Senhor, nos reverenciar diante de Ti e Te adorar com as nossas ofertas em forma de gratidão a Ti. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui. Te peço também que abençoe não só todos que estão aqui à frente, mas todos aqueles que não puderam estar. Que o Senhor venha abençoar da mesma forma, para que eles possam também ter a oportunidade de Te ofertar e Te agradecer por tudo que tens feito. Muito obrigado por tudo, ó Deus, continue conosco. É essa oração que nós te fazemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partir do pão, a comunhão. Eu agradeço, pela vida, pelo sol que a cada novo dia
dia brilhar pela mesa e o partir do pão e a comunhão. Eu agradeço. Irmã Débora, líder do departamento infantil, vai ter um momento de fazer um expediente muito especial. A paz do Senhor, amada igreja. Nesse domingo especial de Dia das Mães, nós temos 4 crianças para serem apresentadas. Olha que bênção, que maravilha. Eu quero chamar Bernardo Miguel com a mamãe Joyce. Bernardo já é mais crescido, mas vai ser hoje consagrado ao Senhor. Pode vir aqui ao altar, por favor, o Bernardo e a Joyce. Também Isaac de Souza, mãe Cristiane e pai Paulo Sérgio. Pode vir, por favor. Cadê as crianças e a família? Também Ionara Gabriele com a mamãe Tayane e toda a família. E a Ionara vai vir com a Ianca, Yasmin e Andra, a família toda do Y. E também o Theo Spinello, da mamãe Malena e do pai Almir. Todos esses que eu chamei podem vir. E se os avós estiverem, podem acompanhar. Se os tios também estiverem, podem acompanhar. Gente, o Theo é parente do Rafael? Theo é parente do Rafael? Vamos aqui, deixa eu fazer a chamada aqui. Vem aqui um pouquinho pra cá. Ai, meu Deus, olha que bebezinho mais fofo. Então, essa é a Ionara Gabriele Souza Monteiro. Como eu falei, olha, eu conheço essas bonequinhas aqui, olha. Essa bonequinha aqui é a Ianca, a Yasmin e a Iandra. E os outros são todos parentes? E todos parentes. Todos os nossos alunos do Ministério Infantil, coisa mais linda. Segura aqui, Yasmin, o certificado da sua irmãzinha. Theo Spinello. Cadê o Theo? O Theo tá aqui. Aqui, é para não cair o certificado, isso. Aqui é para eu fazer as chamadas, não perder ninguém. Isaac, lindo Isaac, parabéns. E também o Bernardo, cadê o Bernardo? Pode chegar mais para cá um pouquinho. O Theo trouxe a família inteira, ô bênção, coisa mais linda. E faltou aqui o Bernardo. Bernardo. Não. Bernardo não subiu. Queridos, todos já sabem que nós não batizamos as crianças assim, nessa fase. Nós a consagramos ao Senhor, da forma como o Senhor Jesus foi apresentado no templo, foi consagrado no templo. Nós fazemos a mesma coisa com as crianças. Nesse momento, eu peço que a igreja estenda as mãos para cá. Eu não sei onde eu fico para não ficar na frente dos bebês e das fotos das crianças. Acho que agora eu não atrapalho família nenhuma. Igreja, estenda as mãos para cá. Vamos consagrar essas lindas crianças nas mãos do Senhor. Eu vou pegar o meu papel porque a memória já foi um pouquinho. Posso esquecer de algum e eu não quero cometer esse erro. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, graças nós te damos por essas famílias no altar. Que bênção, Senhor. Que bênção, porque pais e mães ainda reconhecem que o Senhor é o dono da nossa vida, é misericordioso e a Ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E com corações gratos, nós consagramos a Ti, a pequena Ionara, te pedindo, ó Deus, que a cubra de ricas bênçãos, dando saúde, dando graça, que ela cresça, Pai amado, em Tua presença. Abençoe o lar da Ionara, os pais, os irmãos. Abençoe esta família, suprindo todas as necessidades. Abençoe também o Isaac, este lindo bebê. Que criança linda, Senhor, muito obrigada. E eu te peço, ó Deus, abençoe, dê a ele um crescimento saudável e na Tua presença. Abençoe a família, os pais, os irmãos.
suprindo também, Deus, todas as necessidades, capacitando-os na educação desta criança. Também entrega em tuas mãos o Theo. Deus, muito obrigada pela vida desta criança. Abençoe-o, que ele cresça em graça, em estatura, em entendimento, firmado nos teus caminhos. Que os seus pais e todos os familiares que estão hoje no altar sejam responsáveis pela educação e pelo conhecimento da tua palavra. O Bernardo não subiu, ó Pai, eu não o conheço, mas tu conheces. O Bernardo subiu. Abençoe o Bernardo, essa criança linda, meu Deus, dando-lhe da tua graça, da tua unção, que ele também cresça firmado em tua palavra. Visite o lar do Bernardo, abençoe os pais e todos os familiares. E assim, ó Deus, consagramos estas crianças ao Senhor, te pedindo que o Senhor cuide de cada uma delas, e te damos toda a honra, toda a glória no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deixa eu pegar aqui então o certificado do Bernardo. Que Deus abençoe essas lindas crianças. Que alegria, sem pecado mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Irmãos, uma manhã especial, um dia para ser comemorado, para ser festejado, e nós queremos homenagear a todas as mães nesta manhã. Eu peço, pastor Paulo Renato, se tiver mais um microfone, por favor, sem fio, eu agradeço. Hoje, o mundo todo está comemorando o Dia das Mães. Já recebi várias congratulações desde que acordei, é maravilhoso. Pode ser que hoje, nesse auditório, mulheres com sentimentos mais variados. Hoje tem mulheres aqui ansiosas porque estão gestando, estão ansiosas para ver o seu bebê. Aquelas ansiosas em gerar e ainda não puderam, não é o momento. Aquelas que têm muitos filhos, que não têm filhos. Ou pior ainda, que já perdeu algum filho, a coisa mais triste que isso pode acontecer a uma mãe. Mas hoje é sem dúvida um dia especial. E não importa as emoções, mulher, que você esteja sentindo nesta manhã. Nós queremos trazer exemplos de mães da Bíblia que passaram por situações e por emoções talvez muito parecidas com a que você esteja vivenciando hoje. E nós vamos ver que para cada uma delas, o Senhor teve uma resposta, o Senhor teve um presente, o Senhor teve uma solução. Não importa o seu sentimento hoje, lembre-se que na palavra de Deus há resposta para tudo. Eu sou Joquebede. Quando ouvi o decreto de Faraó, fiquei aflita. Orei a Deus e ele me mostrou como salvar o meu filhinho. Fiz um cesto, coloquei no rio e a filha de Faraó o encontrou. Ela ficou muito feliz e a princesa me fez ama de Moisés. Isso foi muito bom. Eu pude ensinar as coisas do nosso poderoso Deus e ele nunca esqueceu das coisas de Deus. Olá, eu sou Sara. Como pude duvidar da promessa de Deus? É verdade que todas as circunstâncias eram totalmente desfavoráveis. Eu era estéril, de idade já muito avançada. Para mim era totalmente impossível ser mãe.
Mas o poder de Deus está acima de qualquer circunstância e qualquer impossibilidade. Deus cumpriu sua promessa, me deu meu filho Isaac e me tornou mãe de uma grande nação. Por isso eu estou aqui nessa manhã para lhe dizer: se o Senhor te prometeu, não importa quanto tempo passe, Ele é fiel para cumprir. Eu sou Ana, esposa de Eucana. Eu queria muito ter um filho, então eu fui ao templo e disse ao Senhor: Senhor, se me deres um filho, eu entregarei a ti. Então nasceu Samuel e eu o criei. E mais tarde levei ao templo para servir ao Senhor. E todos os anos eu venho visitá-lo e trago uma túnica nova para ele. Uma noite, Samuel ouviu a voz do Senhor e ele respondeu: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Eu sou Lloyd, juntamente com a minha filha Eunice e com uma fé genuína no Senhor Jesus, nós criamos o menino Timóteo com muito temor e obediência. Hoje ele se tornou um grande missionário e a palavra de Deus é apresentada nos 4 cantos dessa terra. Eu sou Maria, mãe de Jesus, a mais abençoada entre as mulheres. Quando o anjo um dia me disse que eu seria a mãe do Salvador, eu respondi: Eis-me aqui, Senhor. Faz em mim a tua vontade, pois eu sou a tua serva. Foi muito bom cuidar de Jesus. Ele era um menino bom, comum, como qualquer outro. Quando alguma coisa acontecia, eu guardava em meu coração, porque eu sabia que ele era um filho especial. Ele é o Salvador do mundo. Eu sou a mãe dos dias atuais e tem sido muito difícil ensinar o meu filho o caminho do Senhor. Quando os ensinamentos de Deus têm concorrido com a TV, com a internet e até com os amigos não cristãos. Mas tenho procurado fazer a minha parte. Tenho ensinado o meu filho no caminho do Senhor, porque eu confio em Deus. Eu confio na sua poderosa palavra que não falha. E ela diz: ensina o menino o caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Então, mães, os desafios são gigantescos, mas para cada desafio, Deus tem uma solução. Parabéns a todas as mães, que Deus as abençoe ricamente. E vamos agora ficar com a apresentação, homenagem das nossas crianças.
Hoje, nós temos a letra dessa canção? Eu queria cantar com elas. Imagina a letra dessa canção aqui e nós adorando ao Senhor e comemorando o Dia das Mães com todas as crianças. Volta aqui o Beck. Só o Beck das crianças. Cadê o Beck das crianças, maestrina? Volta o Beck. Volta o Beck. Vem, Beck. O Beck vai nos ensinar a canção. Vamos ficar de pé e cantar de novo com elas? Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer o quanto você é importante pra mim, mãe. Nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz. São momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Eu preciso te falar de amor. Eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendiga aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Eu preciso te falar de amor. Eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendiga aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abre os beijos e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é seu dia. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abre os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é seu dia, mãe. Eu preciso te falar de amor. Eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns, Ministério de Louvor, irmã Débora, irmã Sandra, maestrina. E parabéns a todas as mamães. Hoje é um dia muito especial, reservado no calendário da nossa nação, da igreja. Vocês já estão de pé, eu gostaria de convidar a vocês que abrissem a palavra do Senhor. No primeiro livro de Reis, no capítulo de número 3, nós vamos conhecer um pouco a história de duas mães. Aos Reis, capítulo 3, do verso
16 ao verso 18, escrito está assim na Sagrada Escritura. Então vieram duas mulheres ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho estando com ela naquela casa. E sucedeu que no terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também, esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. Levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho é morto. E esta outra diz: não, por certo morto é teu filho, e o meu vivo. Disse mais o rei: traze-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas lhe enterneceram por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem teu, nem meu seja dividido. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Podeis assentar. Este foi o primeiro momento em que de Israel teve diante de si para julgar, depois do sonho que ele teve, e dentro do sonho que ele teve, a oração que ele fez ao Senhor. Davi, seu pai, havia morrido, deixado então o reinado de Israel sobre o seu controle, ou seu cuidado. Davi, ainda no leito de morte, pai de Salomão, passou algumas orientações para Salomão. E de tantas orientações que Davi passou para o seu filho Salomão, uma delas ele falou: tenha sabedoria para conduzir o povo que Deus está lhe dando para reinar. Tenha sabedoria para conduzir o reino que Deus está lhe confiando. Tenha sabedoria para que com sensatez você tome decisões de juízos perante ao Senhor e perante a nação. Depois então que Salomão tem um sonho, e no sonho Deus se revela a ele, e Deus mostra para ele e pede para ele o que ele gostaria de ter. Salomão não pede outra coisa a não ser sabedoria. E Deus então vira para Salomão e fala: como você não pediu riqueza, você não pediu fama, você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu status, você não pediu nada além de sabedoria, eis que ante de ti não haverá um homem mais sábio, não houve um homem mais sábio que você, e depois de ti também não haverá um homem mais sábio do que você. Com sabedoria você vai conduzir o povo que eu tenho lhe confiado, e como você não pediu riqueza, só sabedoria, vou lhe dar uma riqueza que depois de ti nenhum outro terá. Vou lhe dar um reino que nenhum outro teve e terá. Você será por excelência
o rei de Israel. Depois deste momento com Deus, o primeiro ato de juízo é o ato com essas duas mulheres. Duas mulheres, como o texto deixa claro. Se eu lesse o texto, como diz o pastor Teodomiro, aliás, agora nós estamos na internet? Estamos. Pastor Teodomiro, quando eu lhe mandei uma saudação, quando eu mandei uma saudação para a pastora Marlene, me parece que a internet tinha saído do ar e então eu não pude me comunicar com o irmão. Falei ao seu rebanho da sua dificuldade com a inflamação na garganta e o rebanho compreendeu muito bem. E nas nossas orações aqui pedimos a Deus que mais tarde, no culto da noite, o irmão, pelo seu dia da mamãe, a senhora que é uma mãe tão preciosa, gerou 3 filhos, mas também no seu ventre espiritual gerou tantos outros incontáveis que irão contabilizar na coroa que um dia o Senhor há de lhe entregar como pérolas preciosas. Parabéns, pastora Marlene, um beijo, meu pastor Teodomiro. E no primeiro ato de justiça, quando adentram essas duas mulheres na sala do rei, uma dizendo, eu tive um filho, 3 dias depois, esta outra que mora comigo teve um filho, e depois, na noite, ela deita sobre o seu filho e mata o filho, porque deitou sobre ele, e agora ela diz que a mãe que havia matado o seu filho, pegou o filho vivo, botou no seio e voltou a dormir. De manhã, quando ela acordou, encontrando um bebê morto ao seu seio e o outro vivo no seio da outra, entendeu que o outro que era o seu filho. E ela então pede ao rei para julgar. Como julgar uma situação como essa? O rei não estava dentro da casa. O rei não participava daquele momento. O rei não tinha visto o que acontecera. Mas Deus tinha dado uma sabedoria para o rei. E o rei, pode ser chocoso quando a gente lê que o rei pede uma espada. Traga-me uma espada. Vamos dividir a criança viva no meio, já que uma diz que é a mãe, e a outra diz, não, quem é a mãe sou eu. Dê a metade para cada uma delas e saiam da minha presença. A verdadeira mãe se mexeu dentro de si e disse, não, meu senhor, não faça mal à criança. Dê a criança viva para ela. E a outra, que não era a mãe legítima, falou, não, nem eu, nem você. Ficamos cada uma com um pedaço da criança. E aquilo fez com que o rei percebesse que a verdadeira mãe não era aquela que estava reivindicando, e sim aquela que com sensatez, com coração de mãe, com sensibilidade, pediu para a criança ficar viva, ainda que não ficasse. Mas a mãe, ela está numa outra rotação. Para a mãe, o amor de mãe é uma coisa que adentra as entranhas, que nós que estamos fora não conseguimos compreender como que se dá o amor de uma mãe. Temos assim um lápsio, temos assim uma nuance, temos assim alguma coisa como um vapor. Ah, este é o amor de mãe. Mas só quem é mãe, né, Ju, sabe o que é amor de mãe. O profeta Isaías, na sua profecia messiânica, vai dizer, pode ser que uma mãe venha se esquecer do filho que gerou. Pode ser que uma mãe
se esqueça do filho que se gerou. Mas, todavia, o Senhor jamais se esquecerá de nós. E esse amor colocado no coração de uma mãe é uma coisa divina. E nós, como filhos, e nós, como esposos de mãe, temos que compreender isso. E até chegar e falar assim: Wendel, perdi. Eu não vou ter nunca a capacidade de entender o amor de uma mãe, porque sou muito limitado. Sou empenhado para com meu filho, sou dedicado para com a minha filha, me entrego para a minha família, mas a mãe é diferente. Por isso que se destaca um dia para vocês. Por isso que a igreja hoje, no ato de culto de adoração, em adoração a Deus, está desde o início do culto celebrando ao Senhor pelo dia da mãe. Porque mãe é divina, mãe é preciosa, mãe é um presente. Feliz é o filho que tem a mãe ao seu lado. Tem uma idade chamada a idade da rebeldia, que às vezes os filhos se levantam contra a mamãe, não aceitam o conselho da mamãe, não aceitam o cuidado da mamãe, e há até filhos que levantam a mão para a mamãe. Agora eu falo para com os filhos. Vós, filhos, respeitai as vossas mães, honrai as vossas mães, amai as vossas mães, porque se necessário for, a mãe dá até a vida para que o filho fique vivo. Quantas noites sem dormir, quantas noites numa emergência, porque a criança passou mal, quantas noites de olhos abertos para cuidar da criança. A criança está lá no outro quarto, basta a respiração mudar, nós pais estamos dormindo. Papai está dormindo. Mudou a respiração da criança, a mamãe se desperta. Sabe por quê? Porque é divino. Foi algo que Deus colocou no coração da mamãe. Nós pais, pastor Wallace, estamos roncando, babando, mas a mamãe, quando escuta a respiração diferente, ela levanta. Ela levanta e levanta para cuidar. O cansaço acaba. É impressionante. Passou o dia trabalhando. Daquelas que se dedicam ao lar 100%. Agora tem aquela que tem dupla, terceira jornada de trabalho. Trabalha de manhã num lugar, trabalha de tarde no outro lugar e depois chega em casa e ainda vai trabalhar. Mas quando a criança requer, quando a criança reivindica a presença da mamãe, o cansaço acaba. Porque a mamãe, ela tem um zelo pela sua cria. Eu comparo também a mamãe a uma leoa. Toque em mim, mas não toque nos meus pequeninos. Estou falando alguma besteira, mães? Toca em mim, mas não toque na minha cria. Há muitos anos atrás, passou por aqui um diácono, com data vênia ao meu querido diácono Daniel. Se tinha no passado um hábito de beliscar a criança no templo. Fica quieto, criança, treque no beliscão. Vivemos essa realidade aqui. Há muitos anos atrás. Uma criança tomou um beliscão de um diácono que era um pouco rabugento. A criança ela era danadinha, ela era levada. Mas nada justificava o beliscão. Aí a mãe foi me procurar para reclamar do diácono. Só que ele já era um senhor de idade. E eu jovem demais. Como falar com alguém que tem idade para ser o meu avô? Aí eu procurei com muito carinho aquele irmão diácono e falei: irmão, não coloca a mão no filho dos outros. Não faça isso. Procure os pais e relate o fato aos pais, mas não ponha a mão na criança. Sequer maltrate a criança. O irmão deu um beliscão numa criança.
O irmão não pode tocar no filho do outro. E a mãe está brava. Cuidado para ela não te dar um beliscão também. E se ela desse, seria com toda a justiça, porque tocou na sua cria. Eu quero dividir com vocês algumas realidades dentro de sabedoria divina em tempo de crise. Israel estava vivendo um momento muito difícil. O povo da Síria tinha cercado a cidade e havia muita limitação ali. E naquele período, se estava comendo cabeça de burro, comendo esterco de pombo, e duas mães entraram em negociação. Como estamos com fome, matamos o teu filho para comer. E amanhã, matamos o meu filho para comer. A fome era tão desesperadora que a mãe da criança que morreu no primeiro dia consentiu. Tamanha alucinação da fome, da escassez no momento de crise. E isto aconteceu no dia seguinte. Chegou a hora de matar o filho da outra. O que a outra negou. Não, você é louca de deixar matar o seu filho. O meu você não vai matar. Mas nós negociamos. Mas eu não vou honrar com minha palavra. Você foi louca ontem de dar o seu filho para matarmos e comermos. Mas eu não sou tão louca de dar o meu para você matar. Isso está registrado no segundo livro de Reis. E eu quero pensar dessa passagem bíblica uma aplicação para nós e, em particular, para as mães. Filhos não são negociáveis. Não abra mão do seu filho. Mas, pastor, você não conhece minha criança. Pastor, ele é muito bagunceiro, arteiro. Pastor, ele me coloca de cabelo em pé. Pastor, eu digo para ele não fazer, aí ele vai lá e faz. Pastor, a minha criança, ela é, entre aspas, endiabrada. Era um termo que se usava no passado pelos antigos. Essa criança é endiabrada. Quem já ouviu essa expressão? Criança endiabrada. Olha o peso de maldição que coloca sobre a criança. Não desista do seu filho. Ensina a criança o caminho em que ela deve andar para que quando ela crescer não se desvie, não se esqueça. Momento de criar filho na igreja é agora, sendo criança. Há muitos anos atrás, quando eu estava na liderança dos jovens, dos adolescentes dessa igreja, o pai de um adolescente de 12 anos me procurou para dizer que o filho não queria vir mais à igreja. E o que ele deveria fazer? Eu falei, levante seu filho e leve-o para a igreja, ele só tem 12 anos. Mas pastor, eu quero respeitá-lo. Se você fizer isso hoje, amanhã você não conseguirá fazer mais nada com ele. Se vir para a casa do Senhor, você não consegue tirar o seu filho da cama para ele estar na igreja, o que mais você aguarda para dias futuros, quando ele crescer e se formatar com a forma do mundo? Ensina a criança o caminho que deve andar. Com o filho não se negocia. Não abra mão do seu filho para o mundo. Não deixe o mundo educar o seu filho. Não deixe a família do lado educar o seu filho. Não deixe a internet educar o seu filho. Às vezes, irmãos, eu fico um pouco chocado, porque aqui sentado, o pastor Teodomiro pregando, eu olho para a plenária e vejo crianças ao lado dos seus pais usando o celular, provavelmente vendo a galinha pintadinha, no ato de culto. Uma criança de 2, 3, 4 anos tem o poder de dizer para o seu pai como que ela deve ser educada. Aí, como educar dá trabalho, como criar dá trabalho,
como cuidar da trabalho, eu terceirizo a educação do meu filho para um smartphone. Eu terceirizo a educação do meu filho para a escola. Eu terceirizo a educação do meu filho para outras crianças do meu condomínio. Eu terceirizo a educação do meu filho para a televisão. Aquelas mães, por estarem com muita fome, uma no seu ato de desespero, negociou o seu filho. Naquela época, matou-se para comer. O que temos hoje feito? Matado para comer? Claro que não. Não somos canibais. E existe a lei criminal. Se fizermos isto, nós vamos ser presos. Mas o que nós podemos estar fazendo, que nós estamos educando o nosso filho, ou confiando melhor a educação do nosso filho, e terceirizando a terceiros, ou dando, perdão, a redundância, entregando para terceiros. Quando no dia seguinte a mãe, que havia comido o filho da outra, negou, o ato de consciência entrou na cabeça dela. Não, você foi louca em deixar eu comer o seu filho, mas você não vai comer o meu, não. Ah, não. A internet não vai entrar, não. Ah, não. A terceirização da educação não vai entrar, não. Ah, não. Aquilo que todos fazem, mas você não é todos. Todos fazem. Bia, você não é todos. Quando Norma falar, não, Bia. Mas, mãe, todos fazem. Eu tenho certeza que a Norma falar para você assim. Mas você não é todos. Você é a Bia. E voltando aqui para o texto, tendo sabedoria divina em tempos de crise, esse julgamento de Salomão, no primeiro momento, choca um pouco. Ele pede uma espada para cortar, dividir no meio aquela criança, mas revela o que está no coração. Tempo de crise revela o que está no coração. Aí, pedagogia de Deus, propósito de Deus, caminho de Deus, cantinho de Deus, formato de Deus, como que Deus age. Às vezes Ele permite que o tempo de crise chegue para revelar o que está no nosso coração. O que está no seu coração, mamãe, é a coisa mais bela e mais divina que nós homens gostaríamos de pelo menos um dia termos. Como dito, eu gostaria de nascer um dia, acordar um dia, uma mãe, e viver a experiência da mãe, para que eu, como homem, como pai, pudesse entender o comportamento, a atitude, o sentimento, a vibe do que vai no coração de uma mãe. Aí agora eu falo para os pais, ou melhor, eu falo para os esposos. Vamos compreender o que vai no coração da mãe do nosso filho. Não questione, não brigue, não disputa, não faça queda de braço, porque você vai perder. Só mãe sabe o que mãe sabe. Só mãe sente o que mãe sente. Só mãe entende o que mãe entende. Nós, como maridos, nós, como pais, devemos colaborar. Não é entregar a educação toda para a mulher. A Camila veio aqui representando as mulheres do tempo que vivemos. Cadê a Camila? Camila e o crente. Ô Camila, cadê o crente? Ah, o crente ali. Gilberto, eu estou falando que a responsabilidade é dela, o sentimento é dela, mas você também não vai afrouxar. Você não vai descansar. Ah, é contigo, você que é a mãe. Você tem uma grande responsabilidade. E das muitas que você tem, é tentar ajudá-la naquilo que ela precisa para cuidar do crente. É crente porque eu brinco com ele, tá? Não é crente? É isso aí. Em tempo de crise, revela-se o que está no coração. Em tempo de crise também, discerne o invisível. Quando a crise chega dentro do palácio, duas mulheres reivindicando o filho, o rei ouvindo a história de uma, história da outra, não estando na cena. Como discernir o invisível? Como entender o que você não viu?
Como compreender aquilo que você não viveu? É nessa hora que entra Deus, através do Espírito Santo, para trazer discernimento para você. Mães de joelhos vão mais longe. Pais de joelhos vão mais longe. Pais que voltam-se para Deus e buscam sabedoria vão mais longe. E aí conseguem ver até o invisível. O que está acontecendo lá na escola? Eu não estou na sala de aula. O que está acontecendo no pátio da escola? Eu não estou no pátio da escola. Eu estou trabalhando, pastor. Eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu não sou Deus. Então a culpa não é minha. Não alivio também para as mulheres, para as mães. Busque sabedoria para Deus lhe dar discernimento. Provérbios capítulo 14, verso 1 diz que a mulher prudente, ela edifica o lar, a insensata, a tola, a derruba com as próprias mãos. Eu não estou no pátio do condomínio, eu não estou na minha comunidade, eu não estou no meu bairro, mas você tem responsabilidade de mãe, e se você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, coloque-se diante de Deus, peça a Ele sabedoria, para Ele lhe dar discernimento, e você conseguir encontrar a dificuldade antes da dificuldade se apresentar, e também ter a resposta correta para quando ela chegar. Educar filhos dá trabalho, e aí Deus vem e fala, me pede sabedoria. Tiago vai dizer que Deus não nega sabedoria a ninguém. Se te falta sabedoria, peça a Deus. Senhor, eu tenho 2 filhos. Um eu não preciso falar nada. Ele faz tudo direitinho. Saiu do mesmo lugar. Mas o outro é da pá virada. Esse me dá mais trabalho. O que eu ensino para o filho A, eu ensino para o filho B. Come a mesma comida, dorme na mesma casa, às vezes no mesmo quarto, às vezes na mesma cama. Bebe a mesma água. Ah, tá rindo, né? Você é mãe de mais de um filho? Não, mas você conhece alguém nessa realidade. O que eu dou para o filho A, eu dou para o filho B. O amor que eu dou para um, eu dou para o outro. O cuidado que eu dou para um, eu dou para o outro. A educação que eu dou para um, eu dou para o outro. Por que que o A faz tudo direitinho e até me surpreende, fazendo o que eu não pedi para ele fazer, mas ele vai lá e faz direitinho, e o B não faz? Pede sabedoria. Pede discernimento, para que Deus te dê a estratégia para cuidar do filho B e ele conseguir fazer o que o filho A está fazendo e até superar expectativas. Quando você está diante de Deus, Ele te dá a capacidade de ver o invisível. Salomão só pôde fazer o juízo correto porque quando ele teve o momento de estar com Deus, ele não pediu riqueza, ele não pediu o carro do ano, ele não pediu uma casa do ano, ele não pediu fama, ele não pediu poder, ele pediu sabedoria. E quando se fez necessário, ele fez um ato de sabedoria. Não deixe a casa cair para depois você tentar reconstruir, dá muito mais trabalho. Enquanto a casa está erguida, peça a Deus sabedoria. Senhor, tu me deste um marido, tu me deste filhos, a minha madre se abriu, coloquei filhos no mundo, me dê sabedoria para educar os meus filhos. E me prepare para que eu consiga chegar antes do problema acontecer. Não terceirize. Muitos pais estão terceirizando filhos porque não pediram sabedoria no tempo adequado. E não ficaram vigilantes para o que estava acontecendo. A criança está lá no quarto, mexendo no smartphone. Tudo no poder da ponta do dedo. E aí você tem tempo. Tempo para descansar, tempo para ver novela, tempo para trabalhar, porque trabalha fora e chega em casa, tem que trabalhar também. Ah, meu Deus, ainda bem que tem um smartphone para ele e galinha pintadinha. E aí quando você precisar resolver uma questão importante, você não vai ver o invisível, porque você está muito ocupado com as coisas dessa vida.
Sabedoria divina discerne o invisível, e a justiça de Deus se faz na hora certa. Quando Salomão fala, me traga a espada, vamos dividir a criança no meio, a verdadeira mãe se mostrou para o rei. A verdadeira mãe falou, não, deixa a criança com ela. Não mate a criança. E naquele momento, a justiça foi feita. Salomão vira e fala, esta é a verdadeira mãe, esta não. Entregue a criança viva para a mãe legítima. Sabedoria de Deus faz ato de justiça. Deus vai, no momento certo, fazer justiça e te abençoar de tal maneira que você vai ver que os seus filhos e os filhos dos seus filhos, como nós cantamos aqui, serão abençoados. Uma vez eu fui fazer um gabinete, ou vieram fazer um gabinete comigo, uma jovem, que os pais não aceitavam o namoro dela. O namorado dela da igreja. O namorado dela do Ministério de Louvor da igreja. Mas os pais não aceitavam. E a jovem veio falar comigo, Jackson. Pastor, meus pais não aceitam. Mas por que seus pais não aceitam? Porque eu fiz vestibular, passei para a UERJ, estou fazendo advocacia na UERJ, já estou no 7º período. Ele chegou no ensino médio e desistiu de estudar. E o meu pai quer coisa melhor para mim. Qual é o pai e a mãe que não quer coisa melhor para os seus filhos? Falei, o que seu pai está pedindo é legítimo. O que sua mãe reivindica é legítimo. Amanhã você vai ser mãe. E você vai querer o melhor para os seus filhos. O menino é bom, eu vi tocando aqui. Foi uma igreja que eu fui pregar, tá? Acabei tendo que fazer gabinete na igreja do outro. E pasmem vocês, quem era o pastor da igreja? O pai da menina. Ele não quer estudar. Ele acha que ensino médio está bom. O que falar para uma menina como essa? Abre aqui um parêntese. Eu fiz gabinete com ela com autorização do pai, tá? O pai pediu para eu fazer gabinete com a filha. Aquele negócio que santo de casa não faz milagre. Tem uma história assim? Aí eu falei, um bom menino, vim ministrando no louvor. Me parece ser de boa família, a família aqui da igreja. Mas a questão do meu pai e da minha mãe é que ele parou de estudar e o meu pai quer alguém do meu lado que estude. Aí eu me reportei para a palavra. Não tem varinha mágica. Não tem bola de cristal. Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte. Tem um mandamento na Bíblia acompanhado de uma promessa. O mandamento diz, honre teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os teus dias sobre a terra. Se os seus pais não estão aprovando o seu namoro, você está desonrando o seu pai segundo a Bíblia. Você crê que Deus, que está nos falando pela palavra e deixou registrado isso para nós como um mandamento com promessa, é Deus que transforma corações? Sim, pastor. Você crê que foi Deus que botou isso na Bíblia? Sim, pastor. Se foi Deus que colocou, Ele não colocou à toa. Deus não é tolo. Se Ele diz, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, e se prolongue os teus dias sobre a terra, Deus pode converter o coração do seu namorado aos estudos. Deus pode converter o coração dos seus pais ao menino, mesmo sem estudo. Então eu vou te dar um conselho. Desmancha o namoro e ore e peça a Deus para converter o coração do jovem aos estudos, ou o coração dos seus pais a um jovem que não quer estudar. E aí depois, quando você tiver a aprovação dos seus pais, volte a namorar com ele. Ela começou a chorar, porque ela amava demais aquele jovem. Ela chorava, mas eu amo demais. Eu falei, eu sei que ama.
E é por isso que você tem que ter o consentimento dos seus pais. Porque senão você vai sair debaixo do teto dos seus pais, porque ama um homem e não vai ter a benção deles. Deixei meu telefone com aquela jovem. Alguns meses depois ela me ligou. Falou: pastor, naquela mesma noite eu desmanchei o namoro com um jovem. Fui para casa, fiquei mal. Conversei com ele, que conversei com o senhor, e falei para ele o conselho que o senhor me deu. Ele ficou irritado. Parou até de falar comigo. Mas eu fiz exatamente o que o senhor me orientou. Eu comecei a orar, fazer jejum, fazer propósito e buscar a Deus. Eu pedi a Deus para convertê-lo aos estudos ou converter os meus pais a ele. Pastor, aconteceram as duas coisas. Deus dá e dá sobejadamente. Ele voltou a fazer o cursinho pré-vestibular. Ele passou no vestibular, está na UERJ estudando, e os meus pais, antes mesmo dele entrar na UERJ, os meus pais permitiram o nosso namoro. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os seus dias sobre a terra. Não tem mistério. Sabedoria de Deus revela o invisível. Traz a você soluções que você de maneira alguma iria dar. Não existe manual de mãe. Não existe manual de pai. Você aprende fazendo. Mas se você pode fazer com a orientação de Deus, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. A justiça se deu, porque Salomão pediu sabedoria. Mas olha aqui, quero dar destaque. Todas as mães fiquem de pé. E nós homens vamos ficar sentados, olhando, admirando. Não houve só sabedoria para Salomão. Houve sabedoria para a mulher que de fato era mãe. Não faça mal à criança. Entrega, ainda que meu, para outra. Mãe, às vezes tem que abrir mão de alguns direitos para poder cuidar da sua família, dos seus filhos. Não faça mal, meu Senhor, à criança. Entrega viva para ela. Eu sou de fato a mãe, mas eu estou abrindo mão de direitos por amor ao meu filho. Então eu quero parabenizar todas as mães aqui e as que estão conosco pela live. Que Deus dê sabedoria para vocês, discernimento para vocês, uma vida na presença do Senhor, para quando se fizer necessário, a sabedoria tome posse, ganhe espaço, traga o invisível diante da retina de vocês e a justiça de Deus se faça de maneira que você fique feliz, porque você ouviu a voz de Deus. Podeis assentar. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor e nós vamos voltar naquela canção que fala sobre a família. E quero, enquanto o Ministério de Louvor aqui está, perguntar às mães, em primeiro lugar, mas estendo também a pergunta para os demais que estão aqui, sendo estes homens, pais, filhos, netos, sobrinhos. Se você gostaria de ter a sabedoria de Deus na sua vida para você conduzir a sua família. Se você gostaria de sabedoria de Deus para você ter discernimento para tomar decisões acertadas no momento da crise. Se você gostaria de ter sabedoria de Deus para ver o além, além da curva, além da esquina, além da crise, além do problema. Tem um monte de problema diante de você, você não consegue enxergar, mas com a sabedoria de Deus. Eu não sei se Deus vai fazer você ficar muito grande e olhar depois do monte, se Ele vai fazer um túnel naquele monte e te atravessar, ou vai te dar a visão de raio-x para você ver além. Mas uma coisa é certa, Deus dá visão além daquilo que você pode ver. E se você quer essa sabedoria para se conduzir o seu lar, conduzir sua família, educar seus filhos, ter discernimento para tomada de decisões importantes que você precisa fazer. Eu peço a você que saia do seu lugar, venha aqui na frente, porque nós vamos orar por você. Nós vamos colocar a sua vida diante do Senhor. Nós vamos colocar a sua família diante do Senhor.
Nós vamos colocar a sua vida diante do altar do Senhor e nós vamos pedir: Senhor, abençoe este que precisa de sabedoria. Qual é a crise? Na crise daquela mulher, era uma criança morta, uma criança viva, uma reivindicando o direito da outra. Naquela outra crise que eu citei, uma matando para comer e a outra no dia seguinte se arrependendo e não entregando. São decisões que nós precisamos tomar e nem sempre estamos preparados para tomar, mas Deus pode te dar sabedoria para você se conduzir e conduzir as coisas que estão às tuas mãos confiadas. Vem aqui na frente. Eu falo com as mulheres, mas eu falo com os maridos, eu falo com os pais, eu falo com os filhos, eu falo com os visitantes, eu falo com você. Quer sabedoria? Peça a Deus, porque a ninguém nega, Ele dá gratuitamente. Esta manhã é dia das mães, mas é dia de pegar de Deus, receber de Deus, ganhar de Deus sabedoria para se conduzir e conduzir aquilo que é importante para você. Cantemos enquanto vocês estão vindo. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, te conceda sua graça e te dê paz. Se derrame até 1000 gerações na família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações na família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, 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 é contigo. Amém, amém, amém.
seja. Quando eu falo amém, eu estou dizendo assim seja. Quando você fala amém, você está concordando e dizendo assim seja. Tem um texto na Sagrada Escritura que diz: quando 2 ou 3 acerca de algum assunto concordarem, será concordado no céu. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Se você está dizendo amém, porque você quer sabedoria, saiba, está sendo ligado no céu. Transcende o que estamos vivendo aqui. Avança nos limites que temos. Não é mais o pastor Guga, não é mais o ministério de louvor, não é mais o som dos instrumentos. Não, você está ligando no céu o que você está ligando aqui. Se você quer receber da parte de Deus sabedoria, diga amém. Amém. Eu quero. Há entre nós, destes que aqui na frente estão, ou quem sabe sentado lá, alguém que ainda não fez a sua decisão ao lado de Jesus e quer de Deus a maior sabedoria, que é: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e quero confessá-lo como meu único e eterno Salvador. Diga amém. Temos alguém que quer entregar sua vida para Jesus agora, falar: eu quero. Levanta a sua mão dizendo: eu quero, pastor, amém. Deus te abençoe, minha querida. Tem uma outra pessoa que está dizendo: eu quero, pastor, entregar minha vida para Jesus. Eu estou dizendo amém. Eu quero ligar também no céu. Eu estou tomando uma decisão aqui, diante dos homens, mas no meu amém eu estou ligando no céu. Entre nós lá outros, gostaria de entregar sua vida para Jesus? Levanta a sua mão para que eu possa ver. Temos. Deus te abençoe, meu querido. Você pode vir aqui na frente? Alguém pode trazer esse jovem aqui? Há uma terceira pessoa que está dizendo amém. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e quero entregar minha vida para Ele como meu único e eterno Salvador. Levante sua mão bem alto para que eu possa ver. Você que está conosco na live, se sente no teu coração também a vontade de falar amém. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e quero entregar minha vida para Ele como meu único e eterno Salvador. Diga amém da onde você está, porque não se limita a este espaço. É o Espírito Santo aí, indo até você e sensibilizando o seu coração. Cadê a jovem que levantou a mãozinha? Já estão lá orando com ela. Cadê o jovem? Está aqui. Qual é o seu nome? Pedro. Nome de um dos apóstolos. Importante. Parabéns. Feche seus olhos. Pai, nós louvamos o teu nome pela manhã que estamos vivendo na tua presença, por estarmos em ato de culto, em adoração ao teu nome, estarmos, ó Deus amado, entoando louvores de exaltação ao Senhor, estarmos, ó Deus amado, ouvindo a tua palavra, que é como uma lâmina de 2 fios, que traz discernimento à mente e ao coração, juntas e medulas. Obrigado, ó Deus amado, pela experiência que Salomão, junto com aquelas 2 mães, teve e com um ato de sabedoria pôde julgar com sensibilidade e justiça. E agora, ó Deus, quando acabamos de ouvir a tua palavra, em tempo de crise precisamos de sabedoria, e o Senhor está pronto para nos dar sabedoria. Pedimos, ó Deus, por estes que estão aqui na frente, pelo Pedro que entrega a sua vida para Jesus, por aquela jovem senhora à minha direita também, que entregou sua vida para Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, escrevendo seus nomes no livro da vida, fazendo a marca do Cordeiro em seus corações, e que naquele grande dia, quando o Senhor nos chamar à sua presença, estejam eles juntamente com toda a igreja de Deus, dizendo amém, eu quero ir para o céu, eu disse amém, eu concordei, eu fiz ligação. Estes que estão aqui na frente pedindo sabedoria para se conduzir a família, conduzir a caminhada, que o Senhor derrame uma sabedoria em dobro, uma sabedoria e um discernimento, uma capacidade, ó Deus amado, além do visível, um olhar de águia, uma transformação de tal maneira que as pessoas à sua volta não conseguem nem entender como que ele e ela conseguem ser assim. É sabedoria de Deus. Que o Senhor possa estar abençoando-os com toda a sorte de bênçãos de sabedoria. Sabedoria para entrar, sabedoria para sair, sabedoria para se calar, sabedoria para falar, sabedoria, ó Deus, para aceitar,
Sabedoria, ó Deus amado, para deixar. Enfim, sabedoria. Abençoe toda a igreja. Abençoa o pastor Teodomiro, pastora Marlene. Abençoa, ó Deus, as famílias que não estão aqui, porque estão, ó Deus, em outro lugar. Abençoe. Abençoe minha filha Isabela, que não está aqui hoje, porque está se preparando para uma grande prova na próxima semana. Dê sabedoria para a Isabela. Dê competência para ela. E abre-lhe a visão além do visível. Assim oramos, te agradecemos pelo todo o ato de culto, pela ministração do departamento infantil, comemorando ao Senhor, celebrando ao Senhor pela vida das mães. Obrigado pelo ministério de louvor, pelo pastor Wallace, pelo pastor Paulo Renato. Obrigado pelo corpo diaconal e por todos que cooperaram lá na multimídia. Enfim, todos que cooperaram para que a tua igreja hoje, as portas fossem abertas para cultuarmos o teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos estar de volta aqui ainda hoje, 18h30, para mais um ato de culto ao Senhor. E todos os nossos convidados também estão convidados para a noite. Deus abençoe vocês. Cantemos um pouco mais. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos, e os filhos e teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe, os de trás, os diante, em teu lado e em ti. É contigo, é contigo. Estenda a sua mãozinha para cá. Depois de um culto abençoado, vamos sair debaixo da bênção do Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós aqui da Primeira Igreja Batista em Pavuna e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Sua presença te acompanhe, os de trás, os diante, de teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo.